Plantão Brasil Soberano News urgente. Veja o que diz esse deputado sobre, segundo ele, o golpe de Estado do STF através da liminar expedida hoje pelo atual ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes. Vamos acompanhar. É isso mesmo. Acabaram de dar um verdadeiro golpe de Estado no nosso país e destruíram a nossa democracia. Isso não é sensacionalismo. A mesma Suprema Corte que acabou o julgamento condenando centenas de pessoas por um golpe de Estado imaginário acaba de dar um golpe de Estado de verdade no nosso país. Muitos estavam se perguntando por que o Gilmar Mendes de repente faz esse divórcio fake, né, com a sua esposa, e mesmo depois do divórcio viaja com ela para a Europa. O que ele ia fazer que ele saberia que poderia ter consequências reais? Qual era a intenção dele em se separar da sua esposa? Bom, talvez é porque ele sabia que ele estava prestes a tomar uma decisão para acabar de vez com a democracia brasileira. Gilmar Mendes, numa decisão liminar, numa canetada, acaba de enterrar a possibilidade de se ter um impeachment de um ministro do STF. Primeiro, há algum tempo o Brasil vem acordando para o fato de que nós somos uma ditadura do judiciário. Isso não é eu que estou falando, são várias pesquisas que mostram que, primeiro, o judiciário é visto hoje pela população brasileira como a maior ameaça à nossa democracia. 47% da nossa população reconhece que nós vivemos uma ditadura do judiciário. E uma outra importante porcentagem considera que os ministros do STF, sim, desrespeitam e perseguem pessoas e tomam decisões políticas. Daí nós mobilizamos a nação para conseguirmos os senadores ficarem favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Chegamos a ter 41 senadores, o que já é o bastante para dar início ao processo. Só não foi dado início ainda porque o presidente do Senado, Alcolumbre, protege e blinda os seus amigos no STF. A esperança era nas próximas eleições fazermos maioria no Senado e com a maioria no Senado poder fazer um limpa no nosso país e voltar à normalidade jurídica. Bom, o que o Gilmar Mendes decide fazer? Vendo que o placar já tem 41 senadores que assinaram o impeachment do Alexandre de Moraes, vendo que a direita está prestes a fazer maioria no Senado, ele decide acabar de uma vez por todas com a possibilidade do impeachment. Como que funcionava o impeachment antes? Qualquer cidadão, qualquer brasileiro pode entrar com um pedido de impeachment, que seria avaliado pelo presidente do Senado e depois votado por maioria simples no Senado. Esse ministro teria a possibilidade de defesa e depois ele teria que sofrer 2/3. Somente depois, no final do processo, seria decidido por 2/3 dos senadores. Isso funciona em qualquer democracia. Em qualquer democracia, um cidadão comum tem que ter a prerrogativa, o direito de contestar, de entrar com pedido de impeachment contra autoridades. Nós podemos fazer isso com o presidente da República. Qualquer um, você pode entrar com pedido de impeachment. Só que ele passa por um processo no qual ele é avaliado pelos representantes eleitos. Escuta esse termo. Representantes eleitos avaliam os pedidos de impeachment e depois votam em cima disso. O que o Gilmar Mendes decidiu fazer? A partir de agora, numa canetada que vai ser referendada no dia 12 de dezembro pelo plenário do STF, ele decide que apenas o despachante do STF, que agora é o PGR, é uma espécie de office boy do STF, apenas ele pode aceitar o pedido de impeachment. Não adianta mais qualquer pessoa entrar com pedido de impeachment, apenas o PGR. E pasmem, não serão apenas 41 senadores para aceitar o início do processo. Terão que ser 2/3. E terceiro ponto, não poderá ser pedido impeachment de ministro do STF por decisões que eles tomem. Não. Qualquer decisão dele agora é sagrada. Qualquer decisão de um ministro do STF, desses indicados pelo Lula, desses que soltam bandidos, traficantes, desses que prendem idosas com a Bíblia na mão, desses que mandam censurar o Brasil, liberam as drogas e o aborto, qualquer decisão deles jamais poderá ser contestada. Será uma blasfêmia, uma heresia. Esse é um golpe de Estado. Eu vou dar um nome para o que acabou de acontecer. Eles falam tanto do golpe do 8 de janeiro. Não, aquilo foi ficção. Aquilo foi imaginário. O verdadeiro golpe no Brasil acontece hoje, dia 3 de dezembro de 2025. Nós acabamos de sofrer um verdadeiro, isso não é exagero, um verdadeiro golpe de Estado. Agora, os ministros do STF, dessa decisão do Gilmar Mendes, são inalcançáveis. São verdadeiramente deuses. E podem fazer o que eles quiserem. Podem continuar soltando traficantes, podem continuar soltando o presidente do Master, dono do Master, bandidos, podem blindar os ladrões do roubo do INSS, podem censurar quem eles quiserem e eles jamais poderão ser tocados. Isso é inaceitável. Se o plenário do STF aceitar isso, não haverá outra opção a não ser uma mobilização geral. E digo mais. Se eles acham que vão impedir, porque sabem que nós faremos maioria no Senado e aumentaremos consideravelmente o número de deputados federais, então não vai ser só o impeachment do Alexandre de Moraes que vai acontecer. Vai ter uma reforma do judiciário. Eles vão obrigar o Congresso a deliberar e aprovar uma reforma completa do judiciário. Aí não vai ser só uma decisão para tirar o ministro Alexandre de Moraes. Vão ser um conjunto de novas regras que vão colocar o STF de volta no quadrado constitucional pelo qual ele foi criado. Essa ditadura do judiciário não vai durar
além do próximo mandato de senadores e deputados. Não importa o que eles façam, não importa o quanto eles esperneiem, isso não vai ficar assim. Essa decisão do Gilmar Mendes hoje foi a decisão mais abominável da história da Suprema Corte brasileira, uma história de Suprema Corte com um histórico gigantesco de decisões abomináveis. Vamos reagir, vamos fazer a maioria no Senado e vamos fazer uma reforma do Judiciário. Nós saímos de impeachment para a reforma absoluta da Suprema Corte brasileira.